Então, minha gente, hoje, dia 1º de maio, né? 1º de maio de Oi? 2021, sábado. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para mais uma tarde de estudos desse curso, As Epístolas de Paulo. Então, já que chegamos ao horário, vamos nos preparar para fazermos a nossa prece de abertura dos nossos estudos. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos nós reunidos, Senhor, aqui nesse momento, te agradecendo a oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos, de estudarmos um pouco mais desses ensinos tão abençoados, Senhor. Te rogamos a tua bênção, a tua proteção para todos nós que estamos aqui encarnados, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para todos os homens deste planeta Terra, Senhor, que se encontram nesse momento, muitos internados em hospitais, em sofrimento, outros, infelizmente, estão desencarnando, as famílias tristes, saudosas daqueles que estão retornando à pátria espiritual, apreensivas sobre aqueles que estão doentes. Então, Senhor, te pedimos a tua misericórdia, o acréscimo de misericórdia para todos esses irmãos que sofrem. Que nós possamos, Senhor, com essas nossas vibrações, que se tornam mais intensas desse momento que estamos em prece, desse momento que estamos estudando, doar essas energias para esses que necessitam e que elas possam ser levadas pelos amigos espirituais e que esses possam visitar a cada um desses irmãos, doando-lhes essas energias que ajudarão esses irmãos no seu equilíbrio energético, no seu equilíbrio da sua saúde, e também, Senhor, que eles possam ser consolados, esclarecidos, amparados. Todos, há muita gente necessitando de ajuda, Senhor, e nós estamos aqui buscando doar o nosso óbolo, que ainda é pequeno, mas é dado de coração. Assim, envolvidos pelas vibrações amorosas que caem do alto sobre nós, nos corações dos amigos espirituais do Mestre Jesus, nós te pedimos, Pai, amorosamente, que nos dê a permissão para iniciarmos os nossos estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos dar início ao nosso estudo das Epístolas de Paulo. Antes de nós estudarmos as citações de Paulo do Evangelho, eu sempre gosto de trazer um tema para a gente refletir um pouco. E hoje, o tema que eu trouxe é desse livro aqui, O Legado de Paulo de Tarso ao Cristianismo Redivivo. É o legado de Paulo de Tarso ao Cristianismo Redivivo, do Alírio de Cerqueira Filho. Então, nesse capítulo, eu vou colocar aqui o ecrã para partilhar, porque eu fiz um PDF, um texto, para que vocês possam partilhar desse texto, e aí fica mais fácil para a gente acompanhar. Deixa eu fechar aqui e levar lá para cima. Tá. Está aqui. O legado de Paulo de Tarso ao cristianismo redivivo. Vou aumentar um pouquinho. Então, vamos lá. Capítulo, fechando aqui. Capítulo 2 desse livro. Eu não sei se vocês conhecem o Alírio, ele tem vários livros publicados, e esse é da editora Espiritizar. Então, é um livro maravilhoso. Se vocês quiserem copiar o nome, copiem. O Legado de Paulo de Tarso ao Cristianismo Redivivo. Alírio de Cerqueira Filho. É um livro maravilhoso, estou lendo, estou gostando muito. Então, aqui diz assim, o capítulo de hoje é
Capítulo 2, o compromisso com a autotransformação. E neste capítulo, diz o Alírio, vamos trabalhar o significado do compromisso consciencial de desenvolvermos a nossa transformação interior. Em várias epístolas, o apóstolo Paulo trabalha o compromisso maior que todo ser humano tem consigo mesmo, que é o de se autotransformar, de se tornar uma pessoa melhor. Então ele coloca aqui que esse é o compromisso maior que todo ser humano tem consigo mesmo. Então, Paulo, em várias suas epístolas, ele trabalha esse tipo de coisa. Então, todos nós temos esse compromisso com a autotransformação, com a autoeducação, para buscarmos melhorar cada vez mais. Então, isso é um compromisso que Paulo tem nas suas epístolas, de trabalhar isso para nos ajudar. E aí vem aquela famosa pergunta: por que buscar autotransformação? Inicialmente, reflitamos sobre o sentido da busca de autotransformação, a que todos somos convidados. No movimento espírita, chamamos de reforma íntima ou transformação interior o processo pelo qual vamos ao encontro de nós mesmos para nos melhorar. O próprio Agostinho, no Livro dos Espíritos, a gente não cansa de falar, o Livro dos Espíritos, questões 919A, ele vai trabalhar essa questão da autotransformação, do conhece-te a ti mesmo, falando, né, sobre aquela questão de toda noite, antes de dormir, a pessoa fazer uma revisão de tudo aquilo que ela fez durante o dia. O que for bom, ela persevera realizando. O que não for bom, ela busca verificar o que aconteceu e aí elimina isso da sua vida, né? Então, isso é a busca da reforma íntima, é a busca da transformação interior, pelo qual nós vamos ao encontro de nós mesmos. Então, iniciando aqui na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, primeira epístola aos Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está lá em capítulo 6, versículo 12 da primeira epístola aos Coríntios. Realmente, tudo me é permitido. Mas não é porque tudo me é permitido que isso é bom para mim. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu tenho que estar no comando. Eu não posso deixar que aquelas coisas me dominem. E ainda na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, Paulo diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, olha só, no capítulo 6 e no capítulo 10, nós podemos unir. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e nem tudo que me é lícito edifica, faz crescer, me leva ao progresso. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Ah, eu posso fazer isso. Eu posso. Mas é bom isso? Isso é conveniente para mim fazer esse tipo de coisa? Isso que me é permitido fazer vai me ajudar no meu progresso? Então as pessoas têm que analisar. Porque as pessoas dizem, eu posso fazer. Eu posso. Mas nem tudo que se pode é bom. Auxilia. Então a gente tem que tomar. Não é porque eu posso que eu devo fazer. Ah, mas se eu não fizer, o que o povo vai dizer? Então eu estou me deixando dominar pela opinião dos outros e não pelo meu bem-estar. Não é?
Porque tem aquela coisa, né, que isso acontece às vezes muito com adolescente. Não quer dizer que não acontece com os adultos, mas o adolescente tem essa característica. Você pergunta, por que você fez isso? Ah, porque meus colegas foram fazer. Mas você não percebeu que isso podia dar errado? Eu percebi, mas se eu não fizesse, o que eles iam dizer de mim? Eles iam me criticar, fazer meme, iam me cortar do grupo. Então, eu fiz, apesar de saber que aquilo não era bom, eu fiz para agradar aos outros, por questão de me manter ali naquele grupo, ou por questão de orgulho, por questão de vaidade. Ah, se eu não fizesse, o que iam dizer de mim? Aí entra a questão do orgulho, da vaidade. Então, eu não posso permitir que esse tipo de coisa me domine. Então, esses 2 versículos são muito importantes. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Se a gente parar para pensar nisso, a gente vai ver que a gente começa a dar uma moderada em certas coisas. Prosseguindo aqui. Nestes 2 versículos, não é? Que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, e capítulo 10, versículo 23, temos a essência do sentido da busca de autotransformação. A que coisas o apóstolo se refere? A todas as coisas que existem no mundo. Então, todas as coisas do mundo nos são permitidas, porque é uma lei divina que rege essa questão, a lei de liberdade ou do livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Entendeu? Então, ele está se referindo aqui a essa lei, a lei do livre-arbítrio, que é uma lei divina, a lei de liberdade. Temos a lei de escolher entre tudo que existe no mundo. Nem tudo, porém, nos convém, já que nem todas as coisas são edificantes ou nos fazem bem. Então, o indivíduo, ele foi criado, o espírito foi criado para ter liberdade, mas para aprender e saber usar bem a sua liberdade em proveito próprio, para que ele possa aproveitar dessa liberdade para progredir. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando diz isso, o apóstolo Paulo coloca uma questão muito importante, fundamental, para que haja transformação interior, que é o autodomínio, gerador da própria autotransformação. A pessoa precisa saber se dominar, sabe? Não pode ser aquela situação de se deixar levar, né? Se deixar levar pela onda, se deixar levar pelo vendaval. Foi aquilo que eu falei para vocês. Ah, mas eles disseram que se eu não fizesse, eu sairia do grupo. Ah, eu não consigo viver sem isso. Infelizmente, nós sabemos que tem pessoas que usam muito esse argumento para justificar certas atitudes equivocadas. Então, o espírito, ele precisa ter o autodomínio, porque se ele tivesse autodomínio, isso vai promover a sua autotransformação. Como nem tudo edifica, isto é, nos faz bem espiritualmente, é imprescindível exercitar o autodomínio para fazer a melhor escolha, para optarmos por aquilo que atenda às necessidades do espírito mortal. Nós precisamos lembrar sempre disso, e nós esquecemos. Nós somos espíritos imortais. Eu não posso ficar preocupado apenas com as questões da matéria. Não, porque isso eu não posso viver sem isso, eu não posso viver isso, eu tenho que fazer de qualquer maneira. Mas a gente tem que lembrar que nós temos uma vida futura. Uma vida futura. Não é só aquela história de hoje só, amanhã não tem mais. Amanhã tem mais, sim, e muito mais. Então, tudo que eu faço, eu tenho que fazer
pensando, isso vai ser bom para mim amanhã, mas o amanhã não é daqui a 24 horas, não é daqui a 3 anos, é uma vida futura. Eu sou espírito mortal. Será que essas minhas atitudes atuais não poderão me causar problemas numa vida futura? Será que eu não terei que prestar contas sobre isso? Será que não usando bem o meu livre-arbítrio, eu não estarei me comprometendo com coisas que amanhã eu terei que corrigir e que, de alguma forma, vai me atrasar do processo evolutivo? Então, a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de coisa. Na questão 120 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a espiritualidade aos amigos espirituais. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E eles respondem, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Pela fieira da ignorância. Quando o apóstolo Paulo diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, ele ensina que podemos escolher entre o bem e o mal. Assim, criamos o mal pelo mau uso de nossa escolha. Porque o espírito, por mais simples que seja, ele tem uma noção do que é o bem e do que é o mal. Ele já tem uma noção básica do que é o bem e do que é o mal. Mas, por questão de interesses outros, muitas vezes a gente escolhe o mal para poder, de alguma forma, quem sabe, eu não vou ter algum benefício nessa situação. Então, nós criamos o mal pelo mau uso da nossa escolha. Então, quando os espíritos dizem que Kardec faz essa pergunta, a gente tem que prestar muita atenção nessa pergunta. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Todo mundo tem que passar pela fieira do mal para chegar ao bem? É isso que ele quer dizer. O espírito é criado para chegar ao bem. Ele tem que passar pela porta do mal, como se existisse uma porta do mal, o mal ali instalado como uma barreira para que o espírito passe por ela. Então, como se Deus tivesse criado. Criou o céu e criou a sombra, o inferno, o mal. Então, todo espírito, como ele foi criado há pouco tempo, ele, para chegar ao bem, vai ter que passar pela fieira do mal, pela barreira do mal, pela alfândega do mal, vamos dizer assim. Eles dizem, não, não. Ele passa pela fieira da ignorância. Ele não conhece as coisas. Mas, mesmo não conhecendo, como ele é um espírito, ele traz latente na sua mente já uma ideia do que é bom e do que é mal. Nós já trazemos isso dentro de nós. E a gente já tem essa ideia em estado latente, não desenvolvida, porque nós ainda estamos na ignorância. Mas nós já temos essa ideia do que é bom e do que é mal. E aí, o espírito faz a escolha. Ele faz a escolha. Por quê? Se ele é um espírito encarnado, e se ele já adquiriu o livre arbítrio, ele já está na idade da razão. Ele já está na idade da razão. Porque o espírito que não está na idade da razão, ele não tem livre-arbítrio. Por que dar um livre-arbítrio a um ser que não está no estado da razão? Não julgue as pérolas aos porcos.
ele vai saber o que fazer com aquilo. Então, a partir do momento que você entra na idade da razão, você recebe o livre-arbítrio. E estar na idade da razão significa que você já pode e sabe escolher. Entendeu? Era a mesma coisa. Os primeiros seres que surgiram no planeta Terra. Os antropóides, não é? Aqueles homens, vamos falar assim, os homens das cavernas, aqueles homens que nem conheciam fogo, não é? Eles não conheciam fogo, viviam como os animais em cima das árvores. Eles tinham livre-arbítrio? Claro que não. Eles não tinham ainda a razão. A partir do momento que o ser humano vai se desenvolvendo e começa a compreender o que está à volta dele, que começa a pegar as primeiras pedras e lixa para fazer uma ponta, pega um galho de madeira, pega aquela ponta de pedra que ele afiou e fez uma seta, amarra na ponta de pedra e vai com os companheiros para a mata para caçar um mamute, ele já está mandando razão. Que já sabe usar o fogo, que já sabe pegar a pele do animal, do mamute, costurar para fazer uma roupa, ele já está mandando razão. Então ele já tem ideia de algumas coisas. E é lógico que tudo isso é levado em conta, o seu nível de simplicidade. Mas ele já está começando a desenvolver um livre-arbítrio. Ele já está começando. Logicamente que ele está na fase do instinto, da sobrevivência. E sobrevivem, naquela período, sobreviviam os mais fortes. Então, muita coisa ele precisava fazer para sobreviver. Claro, era o mais forte que sobrevivia. Mas ele já está raciocinando nisso. Eu preciso fazer assim para sobreviver. Eu tenho que manipular o fogo. Eu tenho que fazer as minhas armas, meus instrumentos, né, minha faca de pedra. Eu me junto em bando para enfrentar o adversário que já arma estratégia para me atacar e tomar minha caverna. Então, a gente já começa vendo ali um tipo de dinâmica de inteligência sendo utilizada. E, logicamente, o livre-arbítrio é proporcional àquele nível de inteligência. Mas ele já vai fazendo certos tipos de escolha. Então, ele passa pela fieira da ignorância. E conforme ele vai evoluindo, ele vai aprendendo a fazer melhores escolhas. Até chegarmos no dia de hoje. Então, nós não passamos. Agora, se o indivíduo vai de forma costumeira e intensa, sempre buscando, ou na maioria das vezes, fazendo a escolha para buscar mais os seus bens, as suas condições, seu privilégio, ele vai acabar, sim, criando mal. Mas por quê? Pelo mau uso das suas escolhas. Então, ao percebermos que algo é nocivo para nós, mas mesmo assim o desejamos, porque é egoicamente prazeroso, de que necessitamos? Então, o que verdadeiramente nós necessitamos? Necessitamos exercitar o domínio sobre o que desejamos. Outra vez eu tinha uma amiga, ela dizia assim, ela era uma pessoa que os seus relacionamentos não eram assim muito bons. Ela saía de um relacionamento, entrava outro, saía de um, saía de outro, e sempre relacionamentos problemáticos. Ela dizia assim, meu Deus, parece que eu tenho uma antena para atrair somente o prejuízo, coisas ruins. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Ao percebermos que algo é nocivo para nós, né, então ela dizia, o que eu tenho, meu Deus? Eu tenho uma antena? Então, ela já estava percebendo
que aquele tipo de relacionamento era uma coisa ruim para nós, para ela. Mas mesmo assim, ela continuava insistindo. Por quê? Porque aquele tipo de relacionamento que trazia problemas para ela, como é que ela os conquistava? Como é que ela aderia a eles? Em situações prazerosas. Em situações prazerosas. Que ela alcançava esses relacionamentos. Que se afinizavam com ela. Em situações que ela tinha ela afinizava com ela, e isso estabelecia uma sintonia. Então, né, vinha todo, aquelas criaturas que se aproximavam dela, eram pessoas que se afinizavam com ela. E aonde ela ia buscar isso? Em situações prazerosas que ela achava, que ela gostava. Então, o que a gente precisa quando está numa situação dessa? Exercitar o domínio sobre o que desejamos. Mas não nos convém. Gente, eu adoro fazer isso. Mas isso tem sido, para mim, uma fonte de problema. Então eu tenho que me afastar daqui, porque isso não me convém. Agindo de forma fiel à nossa consciência espiritual. Então a pessoa tem que cair em si. Esse é bom, eu gosto, mas tem me trazido muitos aborrecimentos, muitos problemas. Então a pessoa tem que ser fiel à sua consciência espiritual. Assim, gradualmente, poderemos transformar o desejo, deixando de seguir pelos caminhos prazerosos, mais ilusórios e equivocados. Então a pessoa para pensar, gente, isso aqui para mim tem sido uma cortina de fumaça. É bom, é gostoso, é legal, é animado, mas só me traz problema. Então isso aqui não é não traz para mim um prazer real. É uma coisa ilusória e equivocada, que só tem atrapalhado a minha caminhada. Então é aquela coisa, né? Eu gosto disso, mas não me faz bem. Então eu vou ter que abrir mão disso por algo maior. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele se refere neste versículo às leis divinas, que não podemos burlar verdadeiramente. Somente podemos tentar descumpri-las, porém uma tentativa vã, porque de Deus não se zomba. E nenhuma criatura tem o poder de impedir o cumprimento de uma lei instituída pelo Criador. Então, das leis divinas não se zomba, porque eu não vou conseguir alterar nenhuma delas. Mas eu posso não cumpri-la. Eu não posso não cumpri-la. E isso terá consequências. Porque o que for uma lei de Deus, eu, criatura humana, não tenho poder de impedir o cumprimento dessa lei. Eu tenho o poder de dizer, não vai chover? Aí o céu está escuro, mas não vai chover. Eu estou dizendo, não vai chover. Claro que eu não tenho. Mas eu posso dizer assim, vou sair sem guarda-chuva. Aí eu fico toda molhada. Porque vai chover, vai. Vai chover, vai. Se buscarmos as coisas que nos são lícitas, mas que não nos convém, sofreremos as consequências desse ato. Pois a lei de liberdade está diretamente ligada à lei de responsabilidade, que, por sua vez, se liga às leis de justiça e de causa e efeito. Então, eu tenho toda a liberdade, mas eu sei que a liberdade tem que caminhar com a responsabilidade. Porque existe uma lei de justiça. E que tem nela a lei de causa e efeito. Há uma ação, uma reação. E o que é a dor? A consequência natural dos atos praticados. Quando abusamos da lei de liberdade, tudo me é lícito, então eu vou abusar. Isto é, sem refletir nas demais leis, que é a lei de responsabilidade, lei de justiça e de causa e efeito, plantaremos espinhos que colheremos mais tarde,
todo mau uso do livre-arbítrio na prática daquilo que é egoicamente prazeroso, mas que não nos convém, pois não nos edifica, nos trará cedo ou tarde sofrimento. Olha o que nós estamos falando, estamos numa pandemia. Pede-se que as pessoas fiquem em casa, mantenham o distanciamento, usem máscara. Mas eu adoro uma balada. Poxa, mas se você for para balada, mesmo que você já tenha tido o vírus, mesmo que você já tenha sido vacinado, você pode contrair o vírus. É lógico que os efeitos do vírus em você, que já foi vacinado, poderá ser um efeito muito leve, mas você porta o vírus e poderá contaminar outra pessoa. A questão de já ter tido vírus, isso não afeta em nada. Você pode ter coronavírus uma, duas vezes, tem gente aí que já está pensando até na terceira vez. E a segunda vez pode ser pior do que a primeira. Eu conheço pessoas que tiveram duas vezes. A primeira vez foi uma coisa suave, a terceira foi parar no hospital. Ah, mas a balada, eu não posso passar sem a minha balada. Já estou um ano preso dentro de casa. Sextou. Você está abusando da liberdade. Você pode ir? Pode. É permitido você ir. A polícia não vai botar o cadeado na tua porta. Você pode ir sim. Você tem liberdade. Mas você tem que lembrar que existe uma lei de responsabilidade, uma lei de justiça, uma lei de causa e efeito. Se você é o empresário que está abrindo a sua boate, você pode ser multado, receber uma multa de 300 mil reais, 50, e até ter que vender a boate para pagar a multa. Não é? Se você é uma pessoa que está frequentando, você pode ser levado à polícia, pode receber um registro lá, e pior ainda, pode levar o vírus para casa e matar outras pessoas. Então, sem refletir nas outras leis, que é a lei de responsabilidade, justiça, causa e efeito, nós vamos plantar espinhos, que colheremos mais tarde, porque mais tarde você vai ter que você será responsabilizado por todo o mal que você fez. Porque você queria exercer plenamente a sua lei de liberdade. Todo mau uso do livre-arbítrio na prática, aquilo que é egoicamente prazeroso, quer dizer, egoicamente é uma coisa ligada ao egoísmo, só pensa em si, mas que não nos convém, pois não nos edifica, nos trará cedo ou tarde o sofrimento. Ah, senhor, por que eu sofri tanto? Aí vem a tal da pergunta. Novamente no livro de Gálatas, em capítulo 6, versículo 8, Paulo diz, por que o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção? Olha essa frase. Na realidade, ele está afirmando, né? Porque o que semeia, aquele que planta, né? Aquele que está plantando, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. Então, nesse versículo, temos alguns símbolos importantes. O que é semear para a sua própria carne? É exatamente praticar ações egoísticas e egocêntricas. É abusar da liberdade. Para obter o prazer das sensações puramente materiais. Sextou. Sextou. Não quero nem saber quem pisou no pé da pata. Eu quero aproveitar o tempo. Eu quero aproveitar a noite. Então, isso é uma ação egoística e egocêntrica. Eu não estou pensando no outro. Por quê? Sextou, eu quero obter o prazer das sensações, da minha noitada com os meus amigos. Esse movimento nos traz corrupção. E essa corrupção, ela tem que ser entendida como o sofrimento que se segue após termos abusado de nosso livre-arbítrio, buscando prazeres que não convêm ao espírito mortal. Por isso que ele diz aqui, ó, o que semeia para a sua própria carne, para o seu próprio egoísmo, para atender os seus prazeres, isso irá no futuro gerar sofrimento.
Então, é exatamente praticar ações egoístas e egocêntricas para obter o prazer das sensações puramente materiais. Esse movimento nos traz corrupção, entendida como o sofrimento. É a causa e efeito, que se segue após termos abusado de nosso livre-arbítrio, abusado da lei de liberdade, buscando prazeres que não convêm ao espírito imortal. Porque o espírito imortal estará arregimentando problemas para a vida futura. Aí vem a lei de causa e efeito. Porém, quando semeamos para o espírito, isto é, quando praticamos ações autoconscientes, sendo fiéis à nossa condição de espíritos imortais, nós colheremos a vida eterna, o sentimento de paz e de dever cumprido, até a felicidade plena, que acontece desde o momento que a pessoa toma a decisão consciencial de ser fiel à sua condição de espírito mortal, transitoriamente vivendo no corpo. Então, nós estamos vivendo no corpo. Então, não quer dizer que eu não posso ter alguns prazeres. Claro que eu posso. Mas eu tenho que perceber o seguinte: será que esse prazer que eu estou buscando também respeita o prazer do outro? Não é? Será que eu tenho que perceber se o que eu faço não vai trazer problema para o outro? Então, o meu livre-arbítrio, ele tem um limite. Quando eu invado a segurança, a liberdade do outro, opa, acabou. Então, se eu busco tomar atitudes, né, conscientes, sendo fiel à minha condição de espírito mortal, eu não quero arrumar problema para mim, eu não quero arrumar problema para o outro. Eu procuro viver de forma educada, responsável, ou respeitando o meu espaço, respeitando o espaço do outro, respeitando o direito do outro, eu estou no caminho certo. Esse sentimento acontece na eternidade do tempo, a partir dessa decisão, e não somente após a morte do corpo, como muitos pensam, pois a vida eterna não é de desencarnado, porque muita gente acha isso. A vida eterna é de desencarnado. Não, a vida eterna é a do espírito imortal. E esse sentimento ele vai acontecer na eternidade do tempo. Então, nós estamos na eternidade do tempo. Nós viemos lá de espírito simples e ignorante, então, estamos agora no plano de provas e expiações, estamos caminhando. Certos momentos estamos encarnados, em outros estamos desencarnados. Essa é a caminhada do espírito imortal. Essa construção se faz como desencarnado e como encarnado. Eu não tenho que esperar morrer para começar a ter consciência. A vida eterna não é do desencarnado, mas é do espírito mortal, que pode estar encarnado ou desencarnado. E que a partir do momento em que foi criado, ele é eterno. A partir do momento que o espírito é criado, ele é eterno, ele vai viver para sempre, até então, até aonde a gente conhece. Então, essa construção, ela começa a ser feita no momento que a gente é criado. Nessas duas fases, encarnado e desencarnado. Eu tenho que ser responsável, eu tenho que respeitar a lei de liberdade, não é? Eu tenho que respeitar a lei de justiça. Isso nessas duas fases. Não é só espera morrer para ver o que, para que eu comece a trabalhar, a crescer. Não. Eu tenho que buscar isso nessas duas fases. Então, muitas vezes, a pessoa pensa o seguinte: tem que vou esperar morrer para tomar consciência. Não, nós estamos vivendo um momento muito importante. Um momento que isso está muito claro, como essa citação que eu fiz agora da pandemia, né? Do sextor. A minha liberdade termina quando começa a do outro. Então a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. Agora, isso é um processo que a gente constrói o tempo todo, como encarnado e desencarnado. Nós somos espíritos imortais e temos que pensar isso. Mas a pessoa acha que o espírito é imortal só porque desencarna. Que quando ele está encarnado, ele não tem que pensar como espírito imortal, não.
temos que pensar como espírito mortal, sim. E que esse momento aqui que a gente está vivendo é só um momento só. Em comparação com o tempo que o espírito fica na erraticidade, e muitas vezes ele fica 300 anos, 400 anos, o que são 80, 90 anos aqui? O que são 80, 90 anos encarnado, com tudo que nós já vivemos, bota aí bilhões de anos, e com tudo que nós ainda vamos viver, trilhões, quadrilhões de anos. Isso não é quase nada. Mas então eu não posso pautar a minha vida como espírito nesse períodozinho que eu estou aqui. Eu estou construindo uma existência de espírito imortal. Então, não é porque eu não posso perder isso ou prejudicar o progresso dessa minha caminhada por causa de uma balada. Ah, porque eu não posso viver sem a balada. Eu não posso deixar que isso me domine. Eu tenho que ser inteligente. Percebeu o que Paulo vem trazer para a gente? Os alertas dele é que nós precisamos aprender a interpretar o texto de Paulo. Porque ele traz essas observações. E por que ele traz essas observações para a gente? Com tanta clareza. O que Paulo fez na vida dele enquanto era Saulo? Olha os problemas que ele arrumou para ele. Porque ele não soube usar de forma adequada a lei de liberdade, a lei de responsabilidade. Ele queria pensar na religião que ele defendia, judaísmo. As outras religiões não me interessam. Não era um pensamento egoísta? Era. A minha religião é a mais importante do mundo. Quem, na cabeça dele, pudesse ser uma ameaça, e eles não eram os cristãos, a religião dele, ele passava a foice. Era o pensamento egoísta, não era? De imaginar, não, todos têm direito a exercer a sua religião, a ter a sua religião. Mas ele não pensava assim. E com isso, o que ele fez? Ele se prejudicou. Então, quando ele traz esses ensinamentos, ele fala com conhecimento de causa. Olha o espinho na carne que ele teve que arrastar tanto tempo. Ontem nós falamos da caverna, não foi? Nós falamos sobre a caverna. Então nós temos que sair dessa caverna e pensar, grande. Pensar grande. Mas pensar como espírito imortal. Não como aquele espírito que está vivendo aqui nesse pedacinho, nesse tempo. Que é um tempo tão curto, gente. Vocês querem ver uma coisa? Toda vez que eu começo uma aula, eu digo a data. Hoje, dia 1º de maio de 2021. Aí eu fico pensando, meu Deus, já estamos praticamente terminando o primeiro semestre. Olha como o tempo passa rápido. Então eu não posso viver só presa ou pensando nesse tempo curto. Existe toda uma vida. Então eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu falo, com as coisas que eu faço, para não me trazer problemas na vida futura. Porque eu tenho uma vida futura. E olha, todos nós temos, e ela é longa. Então eu não posso ficar trabalhando e buscando botar obstáculos no meu caminho, não. Pelo contrário, agora que eu já tenho um raciocínio, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar as pedras do caminho. Eu vim para essa reencarnação para progredir, para crescer e tirando, limpando, tirando as pedras do caminho, para eu passar com mais facilidade. Então, Paulo vem chamando a atenção da gente para isso. Porque ele, quando encarnou como Saulo, ele tinha uma missão para fazer. Ele cumpriu verdadeiramente a missão. Mas quanta pedra ele colocou que não precisava estar lá?
Não foi? Ele colocou vários problemas na vida dele que ele não precisava, até porque ele era um homem que não podia alegar ignorância da lei do Senhor, porque a lei que Moisés trouxe do Sinai dizia: não matarás, ponto. Ele mandou matar Estevão. Ele era um doutor da lei, não é? Ele não era Pedro, ele não era aqueles homens simples, pescadores. Ele nunca pegou no pesado mesmo quando era Saulo. Ele era um intelectual, um homem que conhecia a lei, mas ele usava a lei a seu favor, para tirar dela vantagens. Mas a desculpa dele era da religião, mas ele não era um ignorante. E o espinho na carne dele é justamente esse: saber que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas ele abraçava aquilo porque para atender os seus prazeres egoístas, que era o quê? Era colocar a religião dele em destaque, defendê-la de todas as formas. Os fins justificavam os meios. E a gente sabe que não é assim. Quando a máscara cai dos olhos, né, quando a venda cai dos olhos, ele vê o que ele fez. E aí ele vai começar a fazer o trabalho de restauração. Vai ser difícil, vai, porque ele tem consciência plena dos erros cometidos. E aí tem o quê? A lei de responsabilidade, porque ele abusou da lei de liberdade. Aí veio a lei de responsabilidade, ele foi responsável pelas coisas que ele fez. Aí vem a lei de justiça e a lei de causa e efeito. E não há como fugir disso. Eu posso até desobedecer a lei, mas eu não posso evitar que a lei se cumpra. Ela vai se cumprir. Então, eu achei esse ensino muito importante e muito atual para chamar nossa atenção. Não podemos esquecer que somos espíritos imortais, envergando transitoriamente o corpo de carne. Isso tem que ficar bem firme na nossa cabeça. Bem, agora nós vamos àquela parte do estudo que trata das citações bíblicas. Mas hoje, para facilitar, porque eu sei que algumas pessoas estão com dificuldades na hora de. Deixa eu tirar isso daqui um instantinho. Na hora de fazer o estudo. Né? Então, eu fiz hoje de uma maneira diferente para facilitar o nosso estudo. Deixa eu pegar aqui. Esse mousezinho aqui. Eu trouxe aqui o texto. Eu vou dar uma lida, porque semana passada nós tivemos um problema técnico. Então, eu vou dar uma lida no texto da semana passada, muito rapidamente. Não vou passar pelas citações. Só vou ler para que nós possamos compreender e, a partir daí, nós seguirmos em frente. Então, diz assim, ele dizia assim: para com aqueles que desobedecem à lei, que estão buscando abandonar os ensinos do Senhor, ele não tem muita consideração. As suas pretensões orgulhosas e carnais opõem o autêntico poder espiritual que se manifesta em sua fraca pessoa. Não é? Então, ele mostra, né, que ele ainda tinha, ele como um espírito, ainda com uma série de problemas, ele ainda tinha pretensões orgulhosas e carnais. Mas ele não deixa mais agora que ela as domine, porque antes ele deixava. Que o orgulho e a vaidade o dominassem. Agora ele não deixa mais. Então, as suas pretensões orgulhosas carnais, ele agora opõe o autêntico poder espiritual. Agora ele não deixa mais que isso domine, que se manifesta em sua fraca pessoa, porque ele ainda se vê fraco. E a sinceridade comprovada pelo seu desinteresse. Houve quem pensasse que seus rivais naquela época fossem os grandes apóstolos de Jerusalém, Pedro, João, né? Tiago,
nada o prova. Trata-se antes de judeus cristãos integristas que alegavam fidelidade a Pedro. Então, na realidade, para Paulo, seus adversários não eram aqueles apóstolos que tinham sido escolhidos por Jesus, os 12 que ainda estavam vivos, mas sim aqueles que ele havia trazido para o cristianismo, que ele havia evangelizado, mas que agora estavam buscando retornar àquelas práticas antigas. E diziam para ele: olha, eu prefiro seguir Pedro, eu prefiro seguir Tiago, eu não quero estar com você, você é muito exigente, para tentar minar a confiança dele. Com efeito, o Paulo, ele tem uma característica: ele respeita sempre a autoridade dos apóstolos, os primeiros apóstolos. Pedro, João, ele respeita a autoridade deles, ele os reconhece que eles têm. E se muitas vezes lhe acontece resistir ao próprio Pedro numa determinada questão, ele sabe também mostrar-se compreensivo e empenha-se com maior carinho naquela coleta em favor dos pobres de Jerusalém. Vai ter momentos que, apesar de respeitar todos eles, ele vai ter que se colocar contra certa opinião deles. E isso não significa que eles não os respeitem. Você pode não concordar com a opinião do outro companheiro, mas isso não significa que você não respeite o seu companheiro. Você apenas pensa diferente. Você apenas pensa diferente. Então vai ter um momento que ele vai pensar diferente de Tiago, ele vai pensar diferente de Pedro, principalmente naquela questão da circuncisão, das práticas exteriores, de levar a palavra aos gentios. Mas isso não significa que ele os desrespeitasse. Ele apenas tinha uma outra visão. E a prova de que ele os continuava respeitando todos eles, apesar de divergir, de ter opinião diferente deles, era que ele se esforçou o tempo todo em receber ajuda para os pobres da Casa do Caminho, em Jerusalém, aonde Pedro militava. Então, para onde ele vai, ele recolhe doações e entrega a Pedro, porque ele tinha muita preocupação em ajudar aqueles que mais necessitavam. Na qual ele diz aqui, ó, e pensa com o maior carinho naquela coleta em favor dos pobres de Jerusalém, na qual vê o melhor penhor da união entre os cristãos da gentilidade e os da igreja mãe. Então ele diz, ele considera o seguinte, que voltar os olhos para os pobres é uma forma de unir os novos cristãos, que são gentios convertidos, e aqueles cristãos da primeira hora, os que caminharam Jesus. Então, esses dois grupos têm que se unir num ideal só. Qual é? Servir ao seu próximo. E no estudo de hoje, nós começamos aqui. Só que vocês não vão precisar usar a Bíblia. Eu fui buscar e coloquei aqui os trechos do Evangelho para facilitar, porque eu sei que tem pessoas que estão com dificuldade de manusear a Bíblia, né? Então, quem quiser buscar, está sempre aí. Então, vocês vão ver que depois da citação do Evangelho, eu vou colocar uma seta e essa parte que vai estar de uma cor diferente é a citação que eu tirei do Evangelho. Então, diz assim, a sua pregação é, antes de tudo, o querigma. O que é o querigma apostólico? É o primeiro anúncio das verdades da fé. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra querigma, vocês pensem, isso é o primeiro anúncio das verdades da fé. Então, a sua pregação, tudo que Paulo fala, é sempre o primeiro anúncio das verdades da fé. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 22, 36, está escrito assim: Israelitas, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, eram os fenômenos, né, que se realizavam, prodígios e sinais que Deus, por ele, realizou no meio de vós. Percebe isso? Prodígios e sinais que Deus, através de Jesus, realizou.
Então ele diz que tudo isso é realização divina e que Deus usa seus filhos como instrumento. Percebeu? Então ele diz aqui. Sinais que Deus, através de Jesus, realizou no meio de vós. Como vós mesmos sabeis. Então, o que são os médios? Instrumentos do divino. Instrumentos do divino. Deus, através do médio, realiza. Perceberam? Entenderam? E ele diz aqui, como vós mesmos sabeis, depois de ter sido entregue segundo determinado desígnio e presciência de Deus. Então ele está dizendo o seguinte, ele, esse Jesus, esse pelo qual Deus realizou os milagres, os sinais, por segundo determinado desígnio e ciência de Deus. Deus sabia o que ia acontecer com Jesus. Deus sabia. Tá? Vós o mataste. Deus sabia que ele seria sacrificado, crucificando por mãos de ímpios, mas Deus o ressuscitou, né? Mostrando que o espírito é imortal. Aqui é a ressurreição do espírito imortal, no seu corpo espiritual. Não, ninguém mata ninguém. Nós matamos o corpo de carne, mas o espírito não pode ser morto. Rompendo os grilhões da morte, mostrando que a morte que nós imaginávamos não existe. Existe a aniquilação da força dos órgãos, mas a morte, ela verdadeiramente, do espírito, ela não existe. Porque não era possível que essa morte do corpo retivesse Jesus em seu poder. Percebeu o que ele está querendo dizer? Pois dele, diz Davi. Ele está falando que o rei Davi, já tinha uns 500 anos antes falado sobre o Messias. Na aula de ontem eu coloquei pelo menos 4 profetas que anunciaram a vida do Messias. E Davi foi um deles. Ele diz assim, olha o que Davi diz. Eu via sempre o Senhor perto de mim. Davi via sempre Jesus perto dele. Pois ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Ele diz que ele via, ele sentia a presença. Alegrou-se por isso o meu coração, e a minha língua exultou. Quando ele diz a minha língua exultou, é porque Davi vai fazer uma revelação com a sua boca, suas palavras. Mas a revelação chegou a ele do Senhor. Sim, também a minha carne. Quem está falando aqui não é mais Davi. Davi não está falando sobre ele. Ele está falando a revelação. A revelação diz assim, também a minha carne, então não é carne de Davi, é a carne da revelação, repousará na esperança, pois não deixarás a minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria com a visão de tua face. Isso também está no Salmos, capítulo 15, versículo de 8 a 11, que os salmos são os salmos da vida. Irmãos, seja permitido dizer, agora é Paulo dizendo, Paulo vai dar fazer um comentário sobre essa revelação de Davi. Ele diz assim, irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza, do patriarca Davi, dizemos que morreu e foi sepultado. E o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje, que dizem que tem lá o túmulo de Davi, né? Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes, é daquela linhagem, lembra? A linhagem que eles avisavam que viria o Messias. Que um de seus descendentes seria colocado no seu trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por essas palavras. Então, ele prevê que o Cristo iria ressurgir dos mortos. Quando ele diz assim, quando Davi diz assim, ele, o Cristo,
Não foi abandonado na região dos mortos. E sua carne não conheceu a corrupção. Não conheceu aqui o sofrimento moral, aquele sofrimento da culpa. O sofrimento da culpa. Lembra? Nós estudamos isso antes? A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou como vós vedes e ouvis. Pois Davi, pessoalmente, aí Paulo fala sobre Davi, não subiu ao céu. Todavia diz, o Senhor disse ao meu Senhor. Ele não subiu ao céu, Davi, ele está dizendo, da forma como Jesus, puro. Todavia, Davi diz, o Senhor disse a meu Senhor. Então ele está falando, o Pai Criador disse a meu Senhor, o Mestre Jesus. Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. E aí ele continua o texto dele, né? Então, isso é o que nós vamos encontrar nessa passagem do Evangelho, de Atos, que eu falei. E aqui, continuando o nosso texto, proclamação do Cristo, aí ele vai falar sobre a proclamação do Cristo crucificado e ressuscitado conforme as Escrituras. Nós vamos também encontrar Paulo fazendo essa proclamação do Cristo crucificado, conforme as Escrituras. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Eu coloquei a citação colorida de acordo com o texto, para saber qual é a citação que vocês estão lendo. Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1, diz assim, julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus crucificado. Então, ele faz essa proclamação do Cristo. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo, Jesus crucificado. Então, ele diz, não pensem em outras coisas. Não pensem em outras religiões, em outros ídolos, a não ser em Cristo, Jesus Cristo e Jesus crucificado. Seu evangelho, porque ele fala sobre isso, em Romanos capítulo 2, 16, ele fala do seu evangelho, do evangelho. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas do homem por Jesus Cristo. Então ele diz, meu evangelho, não tem outro evangelho. Então ele diz que seu evangelho não lhe é próprio, é o da fé comum. Está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, 9. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Porque ele fala, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas do homem por Jesus Cristo. Então, não é um evangelho que ele, Paulo, criou. É o evangelho da fé comum. É o único evangelho que existe, que nós devemos seguir, que são os ensinos de Jesus. E aí ele chama a atenção aos Gálatas, que o grande problema naquela época foram os Gálatas, que realmente se desviaram de tudo aquilo que Paulo tinha orientado. E ele diz assim aos Gálatas, estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça do Cristo para um evangelho diferente. Quer dizer, que tenham me abandonado para procurar outro. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo, como nós temos hoje. Pessoas que procuram desvirtuar o evangelho do Cristo, semeando o quê? Confusão entre os homens.
Ora, quanto mais disperso e confuso, mais fácil a conquista, não é verdade? Qual era a grande tática dos grandes guerreiros daquela época? Dividir para conquistar. Por quê? Lembra quando Kardec fala no livro dos Médios sobre o feixe? Quando nós estamos unidos como um feixe de palha, bem unidos e bem amarrados, fica difícil derrubar. Mas se tiver frouxo, bate o vento, vai pena para vai palha para todo lado. Então, quando estamos unidos, somos fortes. Tá? Então, muitas vezes, as pessoas, percebendo a insegurança, semeiam entre o grupo confusão para perturbar. Tá? E aí as pessoas buscam se afastar do Evangelho do Cristo. Mas ele diz, ainda que alguém, nós, e aí ele se inclui, nós, ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema, que ele seja repudiado. Qualquer um que traga uma palavra diferente do evangelho do Senhor, repudio. E isso, no livro Consolador, lá no final, naquela questão das almas gêmeas, Emmanuel fala isso. Se algum dia eu trouxer para vocês uma palavra, um ensino diferente do que o Kardec trouxe, fiquem com Kardec e me abandonem. Porque Kardec estava codificando o cristianismo, o rei de vivo, os ensinos de Jesus. Então ele disse, se eu trouxer alguma coisa diferente do que Kardec disse, porque ele sabia que Kardec estava na linha certa, afastem-se de mim e fiquem com Kardec. É o que ele falou aqui. Tá? Mas, aí ele diz, mas ainda que alguém, nós, ou mesmo um anjo, anuncie um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema, repudiado. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar uma doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado. Então ele diz, daquilo que eu disse para vocês, seja ele excomungado, seja ele afastado. E aí ele continua aqui, né? Continuando lá, pegando o finalzinho do texto, quando ele diz, não lhe é o próprio, é o da fé comum, apenas com uma aplicação especial à conversão dos gentios. Então ele fala, é o evangelho do Cristo, a palavra do Senhor, mas tem uma coisa especial aqui, nesse evangelho. Porque ele vai ser, lembra quando nós estudamos, aonde Paulo coloca que Pedro seria o evangelizador dos judeus e ele seria o evangelizador dos gentios. Então, esse evangelho é o do Cristo. Só que agora, nesse evangelho, tem uma coisa especial, que é a conversão dos gentios. Ele foi instituído para converter os gentios. Então, apenas com uma aplicação especial, a conversão dos gentios. E lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz, mas quando aprouve aquele que me reservou desde o seio de minha mãe, mostrando que ele foi convocado, não é convidado, convocado a trabalhar para o Senhor, ele estava no seio da mãe dele. Ele diz, mas quando aprouve, quando decidiu, né, quando foi conveniente para aquele que me reservou, Jesus, desde o seio de minha mãe, e me chamou pela sua graça para revelar seu filho em minha pessoa. Né? Na realidade, ele está falando de Deus. Né? Deus o convocou para ele revelar pela sua graça, pelo poder do Senhor, seu filho em minha pessoa, a fim de que eu o tornasse conhecido entre os gentios. Então ele foi aquele convocado pelo Senhor para revelar o evangelho de Jesus
através da pessoa dele, para que ele pudesse levar esse evangelho para os gentios, imediatamente, sem consultar a ninguém. Olha o poder de que ele foi investido pelo Senhor, de levar a palavra de Jesus, que é a boa nova, que são as notícias do reino, que vieram do Senhor através de Jesus, e que ele era incumbido de levar para esses gentios esse ensino. E detalhe, imediatamente, e o poder que foi investido a ele foi tanto que ele não tinha de obrigação de pedir permissão a nenhum outro encarnado. Perceberam o poder, a investidura dele? E continuando aqui, né? Na linha universalista inaugurada em Antioquia, da forma como foi inaugurada em Antioquia. Paulo, de uma forma universal, sem fazer negar ninguém, abraçando a todos. Paulo é solidário das tradições apostólicas, tá? Ele é solidário, ele não vai abrir mão dos apóstolos, ele não vai se afastar deles. Paulo é solidário das tradições apostólicas, que ele cita ao se apresentar a ocasião. Você vai encontrar lá da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 25. Ele se mostrando solidário. Ele não está dizendo, porque eu fui investido, não preciso pedir permissão a nenhum outro mortal para fazer meu trabalho, então eu vou abrir mão dessas tradições apostólicas. Não, de jeito nenhum. Tanto que ele diz assim, eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Então, o que ele vai transmitir é o que ele recebeu do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei em memória de mim. Isso faz parte das tradições apostólicas e até hoje esse texto é recitado nas cerimônias da Igreja Católica. E ele não diz assim, anátema essas coisas, não. Ele respeita, ele é solidário aquilo. Supõe, né? Então diz lá, Paulo é solidário das tradições apostólicas e cita ao se apresentar a ocasião. Supõe por toda parte e as quais certamente deve muito. Claro que ele deve muito. É aquilo que nós falamos ontem, se eu não me engano. Você não tem que abrir mão de toda a sua história. Não é porque você está seguindo um novo caminho que você vai abrir mão do que é bom, do que você aprendeu. Entendeu? Não tem que abrir mão, não tem que desrespeitar aquilo, porque essas tradições, todos esses ensinos que ele aprendeu enquanto ele foi o doutor da lei, vão ajudá-lo muito. Então, ele deve muito ao judaísmo. Então, ele respeita as tradições apostólicas, apesar de ter um novo olhar. Parece, e ele deixa claro, que não conheceu Cristo durante a sua vida. Então, aqui, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 21, ele procura mostrar isso, que ele não conheceu Cristo. Ele diz assim, por isso, nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos de um modo humano. Então, ele não conheceu Jesus enquanto humano. Tá? Por isso, nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos de um modo humano. Muito embora tenhamos considerado Cristo dessa maneira. Enquanto ele era um perseguidor dos cristãos, ele pensava no Cristo
como um humano como os outros, cheio de erros, de pecados, né? Tanto que ele usava alguns adjetivos não muito agradáveis para se referir a Jesus. Agora, já não o julgamos assim, como um humano como os outros homens. Porque Jesus era humano, sim, mas era um espírito puro. Não tinha mácula, não precisou passar pela corrupção, que é a corrupção no sentido do sofrimento. Mas ele não, ele achava que Jesus era um aproveitador, né? Então ele diz, agora já não julgamos assim. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, todo aquele que abraça os ensinos do Senhor é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Lembra do Evangelho que fala que você deve se despir do homem velho? Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério dessa reconciliação. Então, ele tem essa tarefa de buscar levar a reconciliação. Porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo. Então, Jesus, Deus buscava reconciliar os homens através de Jesus, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, o Deus era o Deus que castigava o homem pecador. Lembra que nós estudamos isso? Aí Jesus vem e traz, não, esse Deus Pai vingativo não é o Pai, não é o meu Pai, não é papai, não é Abá. Abá é um Deus amoroso. Não é o Deus que castiga. Não é aquele que fica anotando no caderninho os pecados dos homens. Porque assim que a gente tinha essa ideia, né, que Deus está lá no céu com o caderno preto, onde está o nome de todo mundo lá, que cria o inferno para punir os pecadores. Não, ele diz, Deus é Abá, tá? Porque é Deus que, em Cristo, reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens. Então, esse pecado dos homens não é levado mais em conta da forma como nós aprendemos com os antigos profetas. Ele pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Lembra? Antes de oferecer a oferta, de colocar a sua oferta no altar, volta e reconcilia-se com o seu adversário. Lembra sobre isso? É isso que Jesus ensina. Volta e se reconcilia. O Antigo Testamento, não. Inimigo, lida. É o que os profetas diziam. Inimigo, a gente destrói. Não foi o que Elias fez? É inimigo, eu afasto o inimigo matando o inimigo. Não é assim? Dente por dente, olho por olho. E Jesus não. O Deus que Jesus traz, ele apresenta a mensagem da reconciliação. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. E é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Deus fala através dele. Em nome de Cristo, vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em nome do Cristo, reconciliai-vos com Deus. Só chegaremos ao Pai através de Jesus. Então ele mostra aqui, voltando aqui, ó, parece que não conheceu Cristo durante sua vida, mas conhece os seus ensinamentos. Ele não conheceu Cristo pessoalmente, mas conhece os seus ensinamentos.
E lá, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 14, sempre a citação está da cor do texto. Diz assim: assim também ordenou o Senhor que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Então ele conhece os ensinos de Jesus. Ele não conheceu Jesus humano como homem encarnado, mas conhece os ensinos de Jesus. E um dos ensinos de Jesus é o quê? Que aquele, tá, que sai a anunciar o Evangelho do Senhor, vivam do Evangelho. Entendeu? Que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Coloquem em prática o Evangelho. Senão vai ser hipocrisia. Eu mando você agir assim, mas eu ajo de maneira totalmente contrária. Ele deu uma chamadinha de atenção para Pedro uma vez, lembra? Quando Pedro estava lá, reunido com ele, tudo bem, confraternizando numa boa com os gentios, e quando Tiago chega com os outros, ele muda. Ele diz: que negócio é esse? Como é que você pode mudar dessa maneira? Se você anuncia o Evangelho, viva do Evangelho. Haja como o Evangelho diz para agir. Não mude a sua forma de ser, porque a situação mudou. Aliás, é também testemunha direta e sua convicção irresistível se apoia sobre a experiência pessoal. Então, ele é uma testemunha direta. E a convicção dele é tão forte porque ele viu Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Não sou, e ele diz assim, nas letras são perguntas que ele faz. Não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não sois vós minha obra no Senhor? Porque alguns não consideravam, porque ele não foi escolhido pelo próprio mestre. Então, diziam: não queremos ter com você. E aí ele chamou a atenção: não sou eu livre? Eu não sou apóstolo, como Pedro, João, Tiago? Eu não vi Jesus pessoalmente? Eu não estive com ele quando ele estava encarnado, mas eu vi Jesus na estrada de Damasco, frente a frente. Não sois vós minha obra do Senhor? A conversão que eu proporcionei a vocês, né? Que se realizou em vocês através da palavra do Senhor que eu trouxe, não mostra a minha obra no Senhor? Foi favorecido com revelações e êxtases. Ele teve revelações e êxtases como os outros profetas. E aí ele diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 4. Importa que me glorie? Por isso, na verdade, não convém. Passarei entre tantas visões e revelações do Senhor. Não é porque eu tive revelações, não é porque eu recebo orientações do Senhor que eu devo ficar orgulhoso, que eu devo me glorificar. Na verdade, não convém. Aí volta aquela outra, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso, sim, até bater no peito, eu tenho recebido, mas não me convém. O que recebeu da tradição pôde também atribuir com toda a verdade as comunicações diretas do Senhor. Não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Então, ele mostra que tudo aquilo que ele aprendeu desde que ele nasceu até aquele momento da estrada de Damasco, todos os ensinos, todo o conhecimento dele religioso, ele atribui também, com toda a verdade, as comunicações diretas do Senhor. Né? Então ele diz, o que recebeu da tradição pode também atribuir com toda a verdade as comunicações diretas
do Senhor. Está lá na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Então ele fala aqui que Jesus não esteve com ele só a partir da estrada de Damasco. Desde quando ele se encontrava no plano espiritual, quando estava no ventre da mãe, quando era jovem, criança, ele vem recebendo revelações. Ele tem facilidade de aprendizado. Então, todos aqueles ensinos dos profetas, tudo aquilo ele foi assimilando. Então, ele percebe que muitas vezes durante a trajetória dele, Jesus esteve com ele. E que muitas vezes ele pensava ter aprendido de homens, mas ele aprendeu de Jesus. Gamaliel foi um dos seus professores. Um homem de bem, um homem inspirado. Então ele diz: não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Então ele percebe que a vida dele toda, só que ele não conseguia perceber isso, mas a vida dele toda, ele esteve em contato com Cristo, que foi passando para ele os ensinamentos, para que um dia ele pudesse estar pronto para levar a palavra do Senhor. Não foi aquela coisa, ele caiu do cavalo, a partir daí, não. O Senhor não iria dar a ele de graça tudo naquele momento. Ele tinha uma bagagem, ele tinha um aprendizado. E muito daquilo que ele levou e pregou, e estava pregando, depois que ele se converte, se torna realmente o Senhor Jesus, é todo um histórico, um conhecimento que ele tinha. Por isso que anteriormente ele diz: eu tenho que respeitar tudo isso aqui. Isso aqui foi muito importante para mim. E muito das orientações que eu recebi, da tradição religiosa, quando eu era um doutor da lei, muito dos ensinos vieram de Jesus para mim. E por isso hoje eu tenho esse conhecimento. Foram revelações que Jesus veio passando para mim. Então, eu não conheci Jesus só na estrada de Damasco. Eu já conhecia Jesus. Ele já vinha me atendendo, ele já vinha caminhando comigo. Perceberam como é forte tudo isso? Quem puder ligar as câmeras, aí eu agradeceria para a gente poder até se ver um pouquinho. Então, a gente percebe aí que ele vai estar sempre aí com Jesus, com o Mestre. Ele é um espírito que, muito antes dele começar a pregar, após o episódio lá de Damasco, ele já vinha sendo preparado. E ele mesmo diz que o Senhor, quando ele estava no ventre da mãe, mostrando para a gente como um outro profeta lá do passado, acho que foi Jeremias, né? Que fala também isso. O Senhor me escolheu antes de eu estar no ventre da mãe. O que é isso? É uma prova cabal da reencarnação. Ele diz, ele se aproximou de mim no ventre da mãe. Jeremias até diz, antes do ventre da mãe. Então, eles mostravam que havia todo um preparo, que o espírito, na verdade, não são apenas ele, é que nós tivemos que parar ali. Que todos nós, para cada reencarnação, nós somos preparados na espiritualidade. Nós somos orientados, amparados, esclarecidos, consolados. Ninguém reencarna assim. Você pega a ficha 48 aí, vai o 48. Não é assim. Quem estuda o livro Memória do Suicida vê isso. Há toda uma preparação. Por isso que o espírito, quanto mais preparado, tem dificuldade de dizer
eu não sabia. E por isso que o espinho na carne fica mais enterrado quando você falha, quando você falta, não cumpre a tua missão. Porque aí a gente sabe de toda essa preparação que é feita no plano espiritual antes da gente encarnar. E que o Senhor escolhe para cada um, escolhe, vem cá, você tem uma missão, você vai lá fazer o trabalho. Então ele dá essa tarefa. E é muito interessante quando ele diz, eu recebi essa missão do Senhor de levar a palavra de Jesus aos gentios, porque fica estabelecido isso, que ele vai ser o evangelizador dos gentios e Pedro dos judeus, e ele vai dizer, e que eu não, e ainda diz imediatamente, então era missão urgente, e eu não tenho que pedir permissão a nenhum homem, porque eu fui investido pelo Senhor. E ele mostra que todos nós somos investidos pelo Senhor. E a mensagem do Senhor chega para nós através de Jesus. Mas a investidura vem do Senhor, que está no comando de tudo. Ele investe. Ele já viu que a palavra convida morre aí. Ele convoca. Você, meu filho, Jesus, que é o guia dos espíritos do planeta Terra, não é? Vai passar a você todas as informações. E vai dar a você todo o amparo que você precisa. Não é um modelo e guia? Mas a convocação vem do Senhor. Ele diz, o Senhor. Por isso que quando o espírito falha, não o homem terreno, que às vezes não tem condições de alcançar o nível da sua falha. Mas quando se desencarna e o espírito tem consciência, aí dói. Aí dói. Quando o sujeito está encarnado e é muito espiritualizado, ele já percebe a magnitude da falha. Mas quando ele não é, a gente só vai perceber isso depois de desencarnar. Porque aí amplia-se aí o choque. Não é? Então ele põe, e nas aulas, já quase caminhando para o final desse texto, a próxima aula, se a gente andar bem, talvez dê para a gente fazer isso, a gente vai ver como ele é espetacular na forma de trazer essa mensagem para nós. A gente vai ficar, nossa, como ele, como um literato, né? Podemos dizer como os profetas literatos, né, do passado, ontem estudamos isso, como ele é espetacular a usar as palavras para falar de Deus e para falar dessa convocação. Tá bom? Então, realmente, ele é especial. Por isso ele é o vaso escolhido, ele é especial. E quando nós terminarmos, eu vou fazer um esforço para ver se semana que vem a gente consegue terminar esse texto. Tem muita coisa, né? Mas vamos fazer um esforço para que a gente entre nas epístolas, né? Mas a gente vai ver como ele é maravilhoso. Agora, eu queria, vocês gostaram dessa forma? Dá um certo trabalhinho, que eu vou lá pescar e trago a citação. Ou o que para vocês era melhor? Vocês mesmo buscando na Bíblia? Não, apesar de muita, você ter mais trabalho e já trazer tudo assim. Mastigadinho. Já trazer tudo assim mastigado, mas é mais fácil porque quando a gente vai lá e procura, você já está em outra situação, a gente às vezes é lento de encontrar, apesar de ter feito um cartãozinho aqui com todos os Gálatas e Tessalonicenses, em que página da minha Bíblia está. Mas quando eu olho aqui, vou lá procurar, já está em outra citação. Aí a gente fica naquele vai e vem. Isso. Eu vou mandar o texto, olha, como trabalho. Então, dessa forma agora, acho que ajuda muito. Apesar de ser mais Ô, Rose, gente, olha só, eu assisto
Cartas de Paulo no Leon Denis. Eu cismei com Paulo, estou assistindo tudo que é de Paulo. No Antônio de Aquino, estou fazendo Vida e Atos dos Apóstolos. Eu estou nessa vibe agora, tá aqui. E eles passaram, então aqui tá só as cartas. Então tem os Tessalonicenses, aí tem os Coríntios, tem os Gálatas, só as cartas, não tem as outras partes que você fica, né? Tem aqui Epístola de Tito, Timóteo, Colossenses. Depois. Para mim é mais fácil de procurar do que está na Bíblia, correndo enquanto você fala. Mas eu vou fazer o seguinte, vou passar o trabalho de casa. Vou pegar esse trecho que nós estudamos hoje, vou passar para vocês, sem esse verdinho que eu coloquei. Vou pegar o texto como estava, sem o verdinho, sem a minha colocação dos textos. Eu quero que vocês, em casa, tirem uma hora para procurar essas citações. Porque eu botei uma de cada um, mas tem citações, tem trechos que às vezes tem 3 citações. E as 3 são maravilhosas. Eu olhava as 3 e escolhia que eu achava melhor. Ou que tocava mais. No próximo texto vai ter citação que eu vou botar as 3. Então eu queria que vocês fizessem isso mesmo. Não fica naquela coisa de, Rose falou, não vou fazer não, que eu não tenho tempo. Tempo a gente arruma. Tempo a gente arruma. Essa coisa de eu não tenho tempo, isso não existe. A gente tem. E olha que a gente está numa pandemia. Quem disser hoje que não tem tempo, estando numa pandemia, é complicado, né? Nós não podemos hoje estar mais ocupados do que ontem, do que antes. Então, para Jesus, a gente tem que ter tempo. Porque se eu digo, não tenho tempo, eu estou dizendo que eu não tenho tempo para Jesus. Mas eu tenho tempo para fazer isso, eu tenho tempo para fazer aquilo, eu tenho tempo para fazer aquilo outro. Mas para Jesus eu não tenho tempo. Aí a coisa complica. Então a gente tem que ter esse discernimento. Não é? Eu não tenho tempo de procurar citação na Bíblia, mas eu tenho tempo de fazer A, B, C, D, E. Então a gente tem que ver. Espera aí, você está dando prioridade a quê? A matéria ou ao espírito imortal? O que será mais importante para você? Conhecer os ensinos do Senhor ou saber fazer muito bem a coisa A, B, C ou D? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Que a gente possa fazer as coisas materiais. Deixa eu só terminar isso aqui. As coisas materiais, tudo bem. Mas as coisas do espírito são muito mais importantes. Então o que eu vou passar para vocês? Vou colocar o texto lá, sem essas colocações que eu fiz. E aí eu queria que cada um procurasse aquela citação e fosse lá na Bíblia buscar essa citação. Porque aí você vai estar sossegado, tira uma hora em casa, onde você esteja sossegado, porque aí você vai poder fazer o link. Então, eu vou pegar o trecho de hoje e vou mandar para vocês. E aí vocês vão pesquisar as citações de hoje. Coloca isso como um propósito para você. Se não estudo, fica sem validade. Porque fica só você recebendo. Mas você não pesquisa. E, gente, eu vou dizer para vocês, a gente só aprende quando pesquisa. Você só aprende quando você senta na mesa e espalha os livros. E pega um livro daqui, pega um livro dali, pega outro livro dali, conjuga daqui, junto. É assim que a gente aprende. Senão a gente fica só. E você não aprende. Você aprende quando você pega a Bíblia, abre e vai lá ler. Você leu, Alberto, aquele trecho lá da caverna que eu te falei? De ontem que você falou? Não é rico? Demais. Demais. Então, eu li, é uma coisa, mas quando você pega aquela citação e você, lá do livro de Reis, e você lê, nossa, porque quando você lê, gente, acontece, entre aspas, uma mágica. Por qual é? Os profetas falam com você. Mas Isaías, que Isaías é o Espírito, hoje o benfeitor. É um servo do Senhor, que pode ter encarnado várias vezes. De repente, vou falar uma coisa por aqui, tá? Assim, Dr. Bezerra
de Menezes, contemporâneo nosso, não foi? Morreu em 1910, 1920, contemporâneo nosso, porque nós nascemos no século que ele viveu. No mesmo século que eu nasci, doutor Bezerra estava andando no centro da cidade do Rio de Janeiro. Não é verdade? Nosso contemporâneo. Ele pode ter sido um desses profetas. Ontem eu deixei bem claro algumas coisas. Bem claro algumas coisas. Quem ouviu, percebeu. O nosso codificador foi um desses homens que por aí. Teve lá. Porque você acha que Kardec foi escolhido para fazer aquilo? Por quê? Por quê? Rose. É um daqueles. Doutor Bezerra foi um daqueles. E vocês acham que Eurípides Barçanufo foi quem? Quem conhece a história de Eurípides Barçanufo? Foram aqueles. Quando você pega, às vezes, um livro de um grande homem desse, um Eurípides, doutor Bezerra, doutor Bezerra está falando isso. Mas, às vezes, ele tem falado para você quando ele foi um profeta. Mas profeta, eram homens comuns, está cheio de falha. A gente sabe. A gente não vem estudando? Abraão, Jacó, Isaac, até que foi legal. Lembra de Isaú e Jacó, gente? Jacó foi patriarca, nem profeta. Abraão, Jacó foi. Ele é considerado patriarca, os 3 patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. E ele é o patriarca. Mas tu lembra da lambança que ele fez? Pois é. Uma lambança, não foi? Foi caminhando, ele é um patriarca, crescendo. Patriarca. Mostrando que o Senhor sabe que todos nós vamos dar escorregadas. Mas ele sabe do espírito mortal, da potencialidade do espírito. Então foi o que Paulo disse hoje. O Senhor não fica anotando o pecado da gente. Ele releva os pecados porque ele sabe. Mas isso não nos isenta de reparar os erros. Então, quando você lê lá, aquele trecho de Reis, você pode estar lendo um texto do Dr. Bezerra de hoje. Você pode estar lendo um texto do Dr. Bezerra, um texto de Eurípides. E quando você lê, ele fala com você. Quando você lê compenetrado, você vê que ele... Gente, ontem, quando eu estava falando de Elias, estava preparando de Elias e Josué, e eu fiquei... Josué? Eu já estou trocando os nomes deles. Acho que não é Josué, não. O nome do amigo de Elias. Esqueci o nome dele agora. Eliseu. Eu fiquei tão emocionada dele, aquela história da caverna, da amizade dos dois, da partida. Porque você começa a entrar em contato com aqueles espíritos, aí você tem que pensar assim, ele ficou lá 3.000 anos atrás. Ficou não. Ficou lá 3.000 anos atrás, não. Ele está aqui hoje. Só que ele não tem mais o nome de Elias. Ele tem outro nome. Ele está aqui hoje. Quem dirá que um de vocês não caminhou nas estradas lá junto com eles? Estamos aqui hoje. Então, é aquela coisa. É pega essas citações, senta, arruma um momento, faz silêncio, lê aquele trecho, vai lá na Bíblia, lê aquela citação, interpreta aquilo, porque você está atraindo esses companheiros para você. E você vai sentir a presença deles com você. Emocionante. Eu, pelo menos, me acho emocionante. Eu fico, muitas vezes, com os olhos cheios d'água, sentindo aquela agonia do Elias dentro da caverna. Gente, aquele é o problema nosso. Quando a coisa fica difícil, a gente se isola, se esconde. Não é? Sai da caverna. Então, é essa forma que a gente tem para atrair, é pesquisar, pegar a Bíblia, ler a citação, interpreta, pensa nisso. É só assim que a gente cresce. É atraindo esse pessoal para o nosso lado. E vocês vão sentir a presença deles, tá bom? Pode falar aí, quem queria falar aí alguma coisa? É Rose ou Alberto que falou? Ana Constantino queria, não sei se ela quer só falar. Só que está ótimo e a gente vai fazer o esforço. Tudo bem? Então vamos conseguir. O texto, vocês peguem esse texto, que eu semana que vem eu vou perguntar e vai ficar gravado. Vou perguntar e vai ficar gravado. Fez trabalho de casa?
Não, eu... Ô, Rose, o texto é do quê? É de um livro? O que é esse texto? É um texto da Bíblia, mas é um texto imenso. Eu selecionei algumas partes. Não é de um livro, não, esse texto? Não. Não é livro, você não vai encontrar em livro. Eu pego a Bíblia, tem um texto, mas o que fala, esse texto é muito grande, são várias e várias, mais de 10 páginas. Eu selecionei o que eu achei mais importante e fiz um texto menor. Futuramente, eu posso pegar outras partes desse texto. O texto é maravilhoso. Eu posso pegar outras partes e trazer. Mas eu selecionei. Deixa eu te o que eu acho perguntar. melhor. Você vai estudar, você depois vai estudar só as epístolas, porque a bicha é grande, né? É coisa pra caramba, né? As epístolas paulinas. Paulinas, essas. Mas é baseado no livro que eu indiquei, do César Perry de Carvalho. Ah, não sei, eu não... Eu vou botar no grupo o nome do livro. A Eloá tá com o livro aí, não tem, Eloá? Mostra aí o livro. Eu não tenho grupo. É esse livro aqui, ó, Rosemary. Levanta mais, Eloá. Traz mais pro outro lado. Isso, é esse livro. Não, traz pro lado de cá, pro outro lado. Isso. É esse livro aí, ó. Eu vou colocar no grupo. Bota bem perto do teu rosto. Bota em frente ao teu rosto. Bota no teu rosto. Tapa teu rosto aí, Eloá. Não, é que ela tá botando. Eloá, traz pro lado esquerdo. Lado esquerdo. Levanta agora. Aí. Epístola de Paulo à Luz do Antônio César Perry de Carvalho. Eu vou botar de novo lá no grupo. É esse livro que eu vou estudar. As epístolas estão aí. Entendeu? É porque eu pensei que você fosse estudar as epístolas. Não, mas tem várias interpretações. Entendi. Eu vou estudar esse livro, que é até um livro bem baratinho. Tá bom? E aí, mas é as epístolas paulinas. Não é livro de João, livro de Tiago, não. É só as epístolas paulinas. Se eu não me engano, são 16, 14 ou 16. Esse aqui são só as epístolas de Paulo, mais nada. Isso, só que eu não sei... Tem Colonicenses, Coríntios, parará. Nós vamos estudando as epístolas e dando a interpretação, fazendo estudo. Tá bom? Então, gente, vamos encerrando por aqui o nosso estudo. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Eu tenho certeza de uma coisa, gente, vocês vão se apaixonar por Paulo. Ele é maravilhoso. É maravilhoso. Tá? Rose, Fale. uma observação. No grupo Evangelho em Casa, como todo grupo, todos passam por essa situação, tem o bom dia, meus parabéns. Isso aí é inevitável. Sim. Mas, porque faz parte da nossa vida a confraternização, o desejar ao outro aquilo que desejaríamos para nós. Então, às vezes, a gente fica meio embolado, porque se tu deixar de ver um dia, já vem muito bom dia e tu perde mas aí é aquela coisa. Se eu mandar, eu tenho por exemplo, eu tenho uma lista, né? Mas não dá para mandar para essa lista geral, que eu mando para todos que fazem todos os cursos, vai ficar perdido. Então vocês vão ter que, por exemplo, eu vou mandar hoje. Então vocês procurem hoje. A outra coisa, você falou do grupo, eu queria até chamar a atenção. Evitem colocar no grupo coisas que não sejam doutrinárias, tá? Que eu já andei vendo gente publicando umas coisinhas, eu não quis chamar atenção, mas o nosso grupo não é para fazer propaganda, não é para fazer comentário de coisas que não são doutrinárias, né? Se alguém quiser fazer um comentário, fale diretamente com a pessoa. Ali são apenas coisas doutrinárias, tá bom? Então eu vou mandar hoje para vocês o texto. Então vai lá no WhatsApp, procura hoje. Aí eu queria o seguinte, para eu confirmar, quando você achar, você diz assim, eu achei, ou então já encontrei,
para eu saber quem não encontrou. Todo mundo que achar e pegar o texto faz uma observação. Eu não estou no grupo, Rose. Evangelho em casa? Então vou botar você, Rosemary. O que eu tenho feito que dá certo é quando chega uma mensagem que eu tenho interesse que seja guardada, eu vou lá em favoritos. Isso. E depois eu vou e limpo. Passo lá em configurações mais conversa e limpo. Aí limpa tudo e fica só o que eu deixei como favorito. O grupo faz barulho. Tira o som do grupo. Limpa o gato, tem muita coisa, apaga tudo. É simples. Então eu vou botar a Rosemary no grupo, aí você vai lá do grupo, dá bom dia para todo mundo. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos encerrando aqui, porque está passando a nossa hora. Né? Já está passando a nossa hora. Senão a gente vai esticando, batendo um papo e vamos embora, né? Então, para encerrar agora, eu vou pedir para a nossa... Rosemary, desculpe. Peraí, Rose, pode deixar que eu dou bom dia para a Rosemary pessoalmente. Eu dou um bom dia para ela especial. Rose, é verdade. Coração, bom dia, lindo para você. Pode deixar. Hoje eu estudei pensamento no CEOI com o Eduardo e com esqueci o nome. Fala aí, Alberto. Esqueci o nome dela, tá? Minha cabeça está ruim. Então, eu estudei pensamento. Então, todo mundo mandando bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, só em pensamento. Eu recebo. Tá bom. Então, eu vou pedir para a Ana Constantino fazer a nossa prece de encerramento. Pai, Senhor da vida, agradecido estamos por esse momento de estudo, de reflexões. Agradecido estamos, Pai, pela saúde, pela família, por esse momento tão grandioso que é o saber. Esse momento é um banquete espiritual nas nossas almas. E pedimos ao Mestre Jesus que nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine, que possamos usar a nossa sabedoria no nosso dia a dia, que possamos passar também para os nossos entes queridos, familiares, amigos, vizinhos, os ensinamentos que estamos adquirindo através do Evangelho. E pedimos a permissão da espiritualidade amiga para encerrar o estudo da tarde de hoje. Que Jesus possa estar na nossa vida sempre. Ou que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus. Bem, meus amigos, uma boa noite para vocês. É tão bom, é gostoso isso, a gente fica aqui. A gente mais temos o horário. Então, gente, um beijo para vocês. Quinta-feira estamos de volta para estudar, domingo, aprender, não é? E a história é essa. Então, todo mundo fazendo o trabalho de casa, hein? Vou mandar o texto para vocês. E eu vou perguntar, hein? Não é à toa que eu fui professora e daquela que corta. Beleza, não. Vai puxar nossa orelha. Ou assim. E vai ficar Vamos ter que escolher ou Maria ou Marta, né? Vamos ter que escolher ou Maria ou Marta. Vai ficar aí. E a vacina, tudo bem? Tudo bem. Melhorei, graças a Deus. Né? Tu tomou qual? Tomei AstraZeneca, mas não foi mole, não. Ok. Mas, graças a Deus, está tudo bem. Um beijo para vocês, meus amigos. Beijo. Bom fim de semana. Amanhã ainda tem educação de sentimento, mas terça-feira estamos de volta. Tá bom. Um beijo no coração de todos. Um beijo para a família. Beijo. Beijo, tchau, obrigado. Igualmente para vocês também. Beijo, beijo.